Nós temos pregado no livro de Gênesis, então abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje nós iniciaremos o capítulo 6, então abra sua Bíblia em Gênesis 6. Nós faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 8. Gênesis 6, 1 ao 8. Nunca é demais lembrar e avisar. Eu uso a versão NVI. Então, se a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia no celular é diferente da NVI e você queira uma Bíblia mais próxima, faz o download aí da Bíblia NVI, o arquivo é levinho. E eu sei que a gente tem apps bem mais pesados no nosso celular, vídeo, foto que a gente guarda. E um app da Bíblia é levinho, cerca de 15 megas você tem. Eu tenho, no meu celular, eu tenho 5 apps de Bíblia diferentes. Hoje eu tenho a NVI, a NTLH, uso a Olive Tree, e acho que tem o My Bible, e tem uma outra versão aqui que está no celular, fácil, para a gente ter que comparar uma versão com outra e tudo mais. Gênesis 6, do 1 ao 8, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não mais contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ok? Tranquilo? Nós viemos até aqui mostrando o relato da criação, Gênesis 1 e 2, o relato da queda, Gênesis 3, e a partir de Gênesis 4 e Gênesis 5 nós falamos sobre duas linhagens. A linhagem que permanece infiel ao Senhor e a linhagem que permanece fiel. Gênesis 4 é a linhagem infiel, a partir de Caim, e Gênesis 5 é a linhagem que permanece fiel, que é a linhagem de Sete. Tá? Agora, o texto que nós estamos lendo é a consequência direta da mistura que há entre uma linhagem e outra. Então, Gênesis 6, versículo 1, começa com a humanidade cumprindo aquilo que Deus tinha dado como mandamento para eles. Se vocês lembrarem, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, um dos elementos no qual Deus incumbiu Adão e Eva foi: sede fecundos, multipliquem e povoem a terra. Então, quando nós entramos em Gênesis 6, versículo 1, nós vemos, eles começaram a se multiplicar. Perceba, o que está acontecendo aqui é obediência direta à palavra de Deus. Então, quando a humanidade decide ter filhos, eles decidem por algo que é um mandamento de Deus. Deus mandou que eles tivessem filhos. Portanto, um discurso de hoje em dia que nós ouvimos muito por aí, acerca do aborto, é completamente antibíblico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é a favor da vida. Quando a vida começa e surge, a vida começa e surge quando há fecundação. E o feto começa a se desenvolver, crescer. E a partir dali já há vida. Eu acho interessante como os cientistas falam e afirmam que a vida é depois do nascimento. E se encontra uma molécula lá em Marte, fala que tem vida em Marte. E é difícil de raciocinar isso a partir do feto. Mas tudo bem. Os combates teológicos,
As discussões teológicas, a partir de então, geram, a partir de quando o Espírito entra no ser humano? A partir do nascimento, a partir da fecundação ou durante a fecundação. E o que a maioria dos teólogos ortodoxos entendem é o duplo aspecto. Primeiro, o espírito ou a alma, se você preferir, adentram no ser humano na fecundação e a vida começa a surgir a partir da fecundação e não necessariamente a partir do nascimento. E um texto que nós entendemos para isso é quando ocorre a adoração de João Batista para Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, João Batista, ainda no ventre da sua mãe, Isabel, adora Jesus no ventre de Maria. E você tinha, no mínimo, uma diferença de 3 meses de um para com o outro, tá? De uma fecundação para outra. Jesus já estava presente no ventre de Maria e foi adorado quando ainda estava no ventre por João Batista. É o relato bíblico que isso. Então, entendendo isso, por que nós entendemos que é cumprimento de promessa? Porque eles estavam se multiplicando. Então, o aborto, a ideia de não ter filhos é completamente anti-bíblica e anti a ideia expressa em Gênesis, tá bom? Eu não vou entrar nos pormenores disso, há discussões muito maiores do que essa, mas se nós queremos ser bíblicos naquilo que nós falamos e argumentamos, o pensamento bíblico é de que nós preservamos a vida e tentamos preservá-la o máximo possível. Um dos 10 mandamentos é não matarás. E o não matar compreende o não matar o outro e não matar a si mesmo, tá bom? Então deixa eu falar algo muito simples, e é uma discussão válida. Se você fuma, você está se matando aos poucos. Se você não cuida do seu corpo, você está se matando aos poucos. Agora, se você fala palavras que derruba e destrói os outros, você está matando a outra pessoa aos poucos e começando de maneira psicológica a fazer isso. Então, todo cuidado a partir disso é importante, entendendo que o mandamento começa com multiplicar. E é legal esse texto começar com isso. O texto começa com algo positivo. A humanidade estava se multiplicando, mas nem toda multiplicação agrada a Deus. Essa multiplicação, de uma maneira muito específica, estava trazendo um conflito, uma mistura de 2 linhagens e que vai trazer consequências no futuro. Se Gênesis 4 mostra a linhagem que anda longe do Senhor, em Gênesis 5 mostra a linhagem que anda perto do Senhor, Gênesis 6 mostra como essas 2 linhagens vão se misturar. E daí você vai começar a compreender o porquê que a Bíblia é contrária ao casamento misto, ou que algumas pessoas falam de jugo desigual, aquilo que uma pessoa crente se casa com uma pessoa do mundo. E Paulo argumenta isso com alguns pensamentos muito fortes. O primeiro deles é que, no pensamento de Paulo, lá no Novo Testamento, toda vez que a relação sexual entre homem e mulher é união física, e não somente física, mas psicológica e espiritual entre as pessoas. E daí Paulo vai falar que é importante que não tenha relações com prostitutas, porque você estaria se unindo com ela fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. No que diz respeito ao casamento, ele vai falar para você não se casar com uma pessoa em julgo desigual, porque a mente, o coração, o corpo daquela pessoa não está na mesma sintonia do seu corpo, da sua mente e do seu coração. Por isso, um julgo desigual. E eu sei que a maioria de nós vai ter aquele discurso: ele não é de Jesus, mas eu vou pregar para ele, ele vai se converter, ele vai vir para a igreja. Ou o segundo ainda, né? Não, mas casou, mas o casamento é muito bom, a pessoa é feliz, as coisas acontecem. Tudo bem, só não é o padrão bíblico. Então perceba, você pode casar com alguém não cristão e ser um casamento abençoado, e ter filhos, e o casamento ir bem, só não é o padrão que está ali na Escritura. E se nós queremos agradar a Deus, não é essa maneira que a gente começa. Então esse é um primeiro ponto. Segundo,
A gente pode casar com a pessoa e a gente pode pregar o evangelho e a pessoa se converter. E nós temos exemplos aqui na igreja de casamentos que aconteceram assim, as pessoas vieram para a igreja, foram convertidas, e tem exemplos dentro da igreja que ora ainda para o cônjuge até nos dias de hoje, para ser tocado no coração, e a gente ora junto. Só que como nós estamos falando para um grupo de jovens e adolescentes, e que alguns estão casados e outros não, e se você ainda não é casado e você pode escolher, não caia nessa. Escolha alguém de dentro. Mas se você já namora alguém que não é de dentro, conte conosco para pregar o evangelho para essa pessoa. A gente vai aceitar ela com amor e carinho e vamos falar de Jesus para essa pessoa. Mas não é o padrão bíblico. Vocês entenderam a divisão aqui, né, gente? Tá tranquilo, tá? E eu também não quero ditar com quem você deve namorar ou não, tá bom? É coisa de sentimento, vocês que sentem, não eu. Então, entendam qual é a melhor opção para a vida de vocês. Mas a Escritura é contrária a isso. E começa não lá no Novo Testamento, quando Paulo fala de julgo desigual. Começa aqui, em Gênesis 4 e em Gênesis 5. Onde você tem uma linhagem que não serve ao Senhor e você tem uma outra linhagem que serve ao Senhor. E em Gênesis 6 você tem a mistura dessas duas linhagens. Só que é interessante que em Gênesis 6 você tem um outro padrão de escolha. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Então o padrão estabelecido aqui não era se uma linhagem seguia Deus ou não, se aquela pessoa era crente ou não, era pelo padrão de beleza, nada muito diferente daquilo que o mundo fala hoje. Provavelmente o seu pai, a sua mãe já falou para você quando você era criancinha, olha, quando você for casar, escolhe alguém bonito. Uma época, um tempo atrás, um presidente de um time de futebol falou que tal jogador era o padrão do time porque ele era bonito e tinha todos os dentes na boca. Algumas pessoas escolhem namorado e marido a partir disso. Se a pessoa é bonita. Não é pelo caráter, não é pela vida com Deus, não é pelos valores, mas é se a pessoa é bonita. Se esteticamente, e só um detalhe, uma questão estética muda no decorrer dos tempos. Padrão de moda muda no decorrer dos tempos. Aquilo que nós enxergamos como algo bonito nos dias de hoje poderia não ser bonito para os nossos pais. E um padrão bem simples, para você entender isso, na década de 20, do século 20, ou seja, na década do 1920, o padrão de beleza era a pessoa gordinha. Do fim dos anos 80 até os dias que nós vivemos hoje, o padrão de beleza é uma pessoa magra. Para você perceber como que isso muda. E se nós estamos falando de padrão no macro, você imagina no micro. O que é bonito para o Luiz Guilherme pode não ser bonito para o Otávio, pode não ser bonito para o Nando, e assim por diante. E daí nós caímos naquilo que começou lá com Albert Einstein e chegou nos dias de hoje em várias esferas, que é relativismo. O relativismo faz com que a gente enxergue padrões diferentes em cada ideia que nós temos. Então, o padrão de beleza pode ser verdadeiro para um e falso para outro. Só que numa questão de lógica, aquilo que é verdadeiro para um e verdadeiro para o outro e verdadeiro para outro, na soma de tudo, é falso para todos. Então perceba, aquilo que todo mundo fala que pode ser um padrão de beleza, pode não ser de acordo com a lógica do nosso pensamento. Então entenda, o padrão de escolha para um relacionamento não deveria ser nunca somente a beleza. Não estou falando para você casar com alguém feio, tá? Ou que você considere feio. O que eu estou querendo dizer é que os padrões deveriam ser outros. Se aquela pessoa é uma pessoa de caráter, se aquela pessoa pensa no futuro, desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua vida pessoal, se ela não continua sendo a mesma pessoa que ela era sempre na vida, se ela é preguiçosa ou não,
Esses deveriam ser padrões. Agora, um pouquinho mais profundo, já que nós somos cristãos, é se aquela pessoa tem os valores do reino de Deus. Ela crê em Deus, ela crê em Jesus, ela crê na palavra, ela julga ser importante os padrões do reino de Deus e assim por diante. São ideias que a gente precisa conversar e debater. Aprofundando um pouquinho mais, ela vive a partir disso, porque também uma coisa é ela dizer, outra coisa é ela viver a partir disso. Para ser bem pentecostal, tá? Mais bíblico, a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo. Eu acho que você deveria colocar essas coisas na lista, para você avaliar o seu futuro ou futura companheiro ou companheira. E já que a gente ouviu uma conversa e participou de uma conversa antes, o padrão também não deve ser a conta bancária, tá? Não deve ser. Essa foi só para não perder a piada. E só um detalhe interessante. O texto aqui, ele começa a falar de como aconteceu essa união, né? Ele vai falar, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. A pergunta, quem é o filho de Deus e quem são as filhas dos homens? Filho de Deus é todo aquele que segue na linhagem que obedece ao Senhor. Ou seja, é a linhagem de Gênesis 5. Filhas dos homens é aquele que segue a linhagem do mundo, que é a linhagem de Gênesis 4. Entretanto, enquanto eu estava estudando esse texto, tinha no mínimo 6 possibilidades diferentes para quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens. Então eu vou fazer uma lista rápida aqui, tá? Uma lista bem rápida. Semideuses. Não, o primeiro já foi quem eu falei, tá? A linhagem que obedece e a linhagem que desobedece. O segundo, semideuses. Algumas pessoas interpretam que os filhos de Deus aqui são semideuses. Nada muito diferente do que o mundo antigo cria, cheios de deuses e semideuses naquela época, naquela mentalidade. Outros, grandes heróis do mundo antigo, grandes heróis, por isso que vai usar uma expressão daqui a pouco, famosos no mundo antigo. Outros entendem que são anjos caídos, e anjos caídos em 2 perspectivas. Primeiro, na perspectiva negativa, os demônios. Segundo, no viés positivo, anjos que permaneceram fiéis a Deus. Qual é o problema com essa dupla interpretação? Não há na Bíblia passagem alguma em que anjos tenham conotação sexual. Pelo contrário, no Novo Testamento, Jesus fala que não vai ter, que os homens e as mulheres não se darão em casamento porque eles serão parecidos com anjos. Ou seja, eles não teriam sexualidade. Anjo é neutro. Tanto que a expressão grega, o artigo definido para anjo no Novo Testamento é neutro, tá? Na língua grega você tem masculino, feminino e neutro, diferente da língua portuguesa. Da língua portuguesa, o português só admite masculino ou feminino. Linguagem neutra não existe na nossa língua, no nosso idioma, tá? Bom, portanto, não há nenhum texto em que seres celestiais tenham desejos sexuais. Terceira possibilidade, e a palavra nefilins aponta para isso mais por causa da tradução da Septuaginta do que pela palavra original, mas algumas pessoas entendem que eram gigantes, pessoas com mais de 6 metros de altura. Eu já mencionei isso, mas vale a pena aqui relembrar. Algumas pessoas entendem que Adão e Eva, quando foram criados, eram gigantes, com aproximadamente 5 a 6 metros de altura. E isso não é o mínimo que eles falam e apontam. Eles entendiam que Adão e Eva voavam, tá? E quando eles apontam para o céu, fala que o ser humano voltará a ter aproximadamente essa altura e que eles voarão. Isso tudo é especulação. Não há confirmação acerca disso, ok?
mas algumas pessoas interpretam como gigantes, esses filhos de Deus, tá? E a última interpretação, e essa eu acho a mais hilária delas, algumas pessoas entendem que era ET, extraterrestre, tá? Que quem eram esses filhos de Deus, que se casam com as filhas dos homens, eram alienígenas, tá? Então, nenhum outro lugar na Escritura colabora, aponta, indica para esse tipo de interpretação. Na verdade, interpretar esse texto a partir de alienígenas é aquilo que nós chamamos de anacronismo. É você pegar um conceito do mundo de hoje e transportar para o mundo bíblico e querer achar isso lá. Não há indício literário, histórico para a existência de alienígenas. Ok? É a mesma coisa do dinossauro. É você querer pegar uma ideia que as pessoas defendem nos dias de hoje e transportar para o mundo bíblico, sendo que não há nenhuma ideia específica sobre dinossauros naquela época e naquele mundo. E eu sei que há um irmãozinho aqui que defende os nossos amigos dinossauros, tá bom? Mas dinossauro bom é só da família dinossauros. Bom, dito isso, eu preciso ir para o terceiro ponto aqui da minha palavra. Deus compreende, conhece, vê, enxerga, percebe, analisa o coração humano. Por 2 vezes a palavra perversidade é repetida no texto, para mostrar que Deus estava de olho no coração humano. E ele vê as corrupções, ele vê os desejos malignos, ele vê tudo aquilo que há de errado no ser humano. Só um detalhe, interpretação bíblica, toda vez que uma palavra repete no texto, é ênfase. Então aqui está mostrando uma ênfase em como o coração humano era. O coração humano era perverso. Por que o coração humano era perverso? Porque aquela linhagem, que era uma linhagem boa, se misturou com uma linhagem ruim e sobressaiu a linhagem ruim. Vocês lembram um conceito de matemática? Mais com mais dá? Menos com menos dá? Essa é a única variação na matemática que não dá de acordo aqui. Mas menos com mais dá menos. É o que acontece no texto aqui. Uma linhagem positiva com uma linhagem negativa corrompe todo mundo. Quantas gotas de veneno é suficiente para gerar uma transformação num copo de água puro? Uma gota. Já que eu mencionei água, para quem assistiu o Doutor Estranho, tem uma cena que me escandalizou e me deixou muito mal. E não vai ser spoiler, tá, gente? Porque é uma cena muito pequena. Então, é daquela minúscula. Ele transforma a água em vinho. Para mim, ele claramente tem uma crítica ao cristianismo ali, mostrar que é algo simples, banal de ser feito, mas não é. Não é. Não é. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está mudando a essência de elementos ali presente. É muito mais profundo. Não é você simplesmente ir lá e jogar um quisuco na água e muda aquilo. É uma transformação da essência. Está mostrando isso para mim e para você. Está mostrando que Jesus tem domínio sobre toda a natureza, a ponto de transformar aquilo que está presente ali. Tá? Então, da mesma forma que uma gota de veneno já muda um copo d'água, o ser humano não é capaz de transformar a essência de água para transformar num vinho. Não é capaz. Então, Deus compreende o coração humano, sabe das corrupções, sabe do desejo maligno, e aí tem 2 consequências a partir disso. Na verdade, serão 3, mas eu só vou trabalhar 2 e vou citar a terceira. A primeira delas, o Espírito Santo não mais agiria. A possível tradução para isso é que o Espírito Santo não mais permaneceria com a humanidade. Aqui a palavra contender dá uma ideia de batalha, mas a palavra no original hebraico dá uma ideia de permanência, de que ele não mais estaria com eles. E aqui você tem um duplo aspecto nisso. O primeiro, relacionado ao dilúvio,
que o Espírito Santo não estaria mais durante os 120 anos em que a arca seria construída. E o segundo, o Espírito Santo não estaria mais com a humanidade. E é perceptível que a segunda ideia que se cumpre, não a primeira. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir desse momento, só age em pessoas específicas e ungidas no Antigo Testamento, e não mais sobre toda a humanidade. É somente sobre profetas, sacerdotes e reis, e não mais sobre toda a humanidade. Isso só muda no Pentecoste, quando Jesus sobe e ele envia o Espírito Santo. A segunda consequência que acontece aqui está relacionado à destruição que viria. O 120 apresentado aqui, 120 anos, algumas pessoas interpretam como esse período de construção da arca, e outras pessoas entendem com a brevidade da vida humana. Eu quero entender aqui que ele é aplicável aos dois. Os 120 anos que a arca leva para ser construída, só lembrando que Noé constrói sozinho, e os 120 anos que o ser humano é capaz de viver nos dias de hoje. Se você entendeu Gênesis 5 como todos aqueles anos longos que a humanidade vivia como literais, e de fato são literais, a partir de agora também são literais, que o ser humano é incapaz de viver além dos 120 anos. Você tem alguns exemplos muito escassos que passam disso, mas a maioria da humanidade não vive mais isso. E tem uma aplicação muito perceptível aqui. Quanto mais a humanidade caminha para longe de Deus, menos a humanidade vive. Um ponto perceptível aplicável disso, na Idade Média, a estimativa de vida do ser humano para o homem era 35 anos, para a mulher, 40 anos de idade. Nos dias de hoje, para o homem, 72, para a mulher, 77. Se nós arredondarmos só para os 70, jogando para baixo, há 50 anos possíveis de nós vivermos e que nós não estamos vivendo. E só um detalhe, seria possível viver isso de maneira saudável. Você quer um exemplo bíblico disso? Moisés. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois ele volta e liberta o povo, e vive mais 40 anos com o povo. 120 anos. E até o fim da sua vida, ele estava lúcido e liderando o povo para entrar na terra prometida. Então, só um detalhe. Seguir os princípios e o padrão de Deus permite que a gente viva uma vida longa. Você está pensando, nossa, mas você está tirando isso desse texto? Não. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Bom, a primeira consequência era retirado o Espírito Santo. A segunda consequência, brevidade da vida humana. Terceira consequência, eu não vou trabalhar ela, só citar, dilúvio. Dilúvio. Quarto lugar, nem todo sucesso humano é aprovado por Deus. No versículo 4, quando fala dos nefilins, naqueles dias havia nefilins, a Septuaginta traduz por gigantes. E se a sua versão que você estava aí é uma versão um pouco mais antiga, revista e atualizada, revista e corrigida, vai estar gigantes. Essa tradução para gigantes é inspirada na Septuaginta. Mas, literalmente, essa palavra nefilins significa os caídos. Não caídos no sentido de anjos caídos, mas no sentido de uma humanidade que se desviou dos caminhos do Senhor. Só que esses caídos fizeram coisas extraordinárias no mundo antigo. O texto mostra para nós. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. E aí vem a minha aplicação. Nem todo sucesso humano é aprovado por Deus. Aquelas pessoas, apesar de todo sucesso aos olhos humanos, não tinha aprovação de Deus, porque eles estavam corruptos, o coração deles era mau. Eles viviam e aplicavam a maldade na sua volta.
A possível aplicação para mim e para você é a seguinte: nós corremos o risco de gastarmos a nossa vida naquilo que não é a vontade de Deus. Já que eu comecei falando de casamento aqui, nós corremos o risco de casarmos errado e de gastarmos a nossa vida inteira nesse casamento errado e achar que estamos dentro de um sucesso de vida. Nós corremos o risco de viver a nossa vida inteira somente atrás do dinheiro e do reconhecimento dentro do nosso trabalho e não fazermos a vontade de Deus. E quando percebemos a nossa vida como um todo ter passado e nós pensarmos assim: uau, gastei a minha vida, mas não produzi nada de satisfatório no reino de Deus. Eu não estou falando para você abandonar tudo que você está fazendo nos dias de hoje e ir lá para a janela 10/40 e pregar o evangelho lá. Eu estou falando para você entender que vocês fazem parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa de pessoas que trabalhem aqui também. Significa que você pode ser um bom funcionário na sua empresa, você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom fisioterapeuta, uma boa nutricionista, uma boa... Fugiu, Tamara. Veterinária. E mesmo assim agir e abençoar dentro da igreja. Eu acho interessante, você tem várias áreas dentro da igreja. Você tem o louvor, você tem o coral, você tem o ministério de famílias e casais, você tem o ministério infantil, você tem o ministério de jovens e adolescentes, e você pode agir e abençoar em todos esses lugares. Vocês já pensaram se cada um de nós assumíssemos o compromisso de dar aula para criança uma vez? Nós temos aproximadamente todo domingo aqui 100 pessoas na igreja. Nós temos 52 domingos no ano. Isso significaria que você iria dar aula para as crianças uma vez a cada 2 anos, se mais de nós se envolvêssemos nesse trabalho e nesse ministério. E daí talvez o seu coração machista, masculino, esteja falando assim: isso é trabalho para as mulheres da igreja. Não. Nós podemos ensinar as crianças, e ensinar com amor, com zelo e carinho, e sermos bênção na vida das crianças. E olha que eu só falei sobre isso, tá? Mas há vários outros ministérios dentro da igreja que precisam de pessoas para abençoar, para agir, para atuar, e assim por diante. Assim por diante. Você pode gastar a sua vida abençoando a vida de outras pessoas dentro da igreja e ser bênção para a igreja, e a igreja crescer a partir disso e ser uma bênção para mais pessoas ainda. E esse ciclo se torna um ciclo vicioso para o bem. Você abençoa, é abençoado e abençoa outro, e outra pessoa chega e pode abençoar você e abençoar outra pessoa, e assim por diante. Vale a pena gastar a sua vida no evangelho. Vale a pena. Vale a pena. Agora, se nós deixarmos tudo para os pastores da igreja fazer, eles vão ter um burnout e não vão cumprir tudo aquilo que precisa cumprir. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que o ser humano tem emoções e Deus também tem emoções. E ele apresenta 2 emoções nesse texto. A primeira delas fica muito claro com: e isso cortou-lhe o coração. Ele ficou triste com a situação. Deus olhou para a corrupção humana e ele sentiu tristeza. Então ele continua olhando para o mundo hoje e continua sentindo tristeza, porque o mundo está longe do Senhor. Isso significa que todas as vezes que eu e você, que nós pecamos, porque nós continuamos pecadores, lutamos contra o nosso pecado, significa que quando nós pecamos, ele sente tristeza. Isso corta o seu coração. A segunda expressão que demonstra sentimento aqui é arrependimento. E ele se arrependeu de ter feito a humanidade. E daí, se você entende um pouquinho mais de Bíblia, você vai falar assim que há um versículo lá em Números 6, que diz que Deus não é homem nem filho de homem para que se arrependa.
Tendo ele dito, cumprirá. Tendo ele falado, vai fazer valer o que ele disse. E daí, se você entender o ponto, como que lá diz que ele não é homem para se arrepender, e aqui diz que ele se arrepende. Se você deseja saber a resposta, tem um pastor dessa igreja que escreveu um livro que já está pronto. E está a caminho, está na transportadora e vai chegar daqui a alguns dias. E o título do livro é Arrependimento Bíblico. E você vai poder comprar esse livro e abençoar esse pastor daqui a alguns dias. Você já pode reservar o seu. Olha que bênção. Olha que coisa boa. Vai passar cartão de débito, de crédito, vai aceitar Pix, dinheiro. Você pode até vir com a moeda contada e vai abençoar muito a vida desse pastor. Mas para vocês não ficarem curiosos e só esperar esse livro chegar, eu vou contar para vocês. Você tem duas palavras diferentes no Antigo Testamento para designar arrependimento. Uma delas é a palavra shub, que geralmente é usada para o homem, para expressar uma mudança de direção. Você estava andando para lá e você vê que aquele caminho é errado e você passa a andar para aquele caminho. Essa palavra não é usada em Gênesis 6. A palavra usada em Gênesis 6 é a palavra Naham, que aponta para quando a postura do homem muda em relação a Deus, ele muda o modo dele de agir. Então o ponto é o seguinte: Deus criou a humanidade para cumprir aquilo que ele estava falando. A humanidade não cumpriu. Ele muda. Naham. É o que está escrito aqui no texto. A palavra de número 6 é shub. Deus não muda porque ele errou. Percebeu a diferença? O shub, eu como homem errei, mudei de direção. Deus não erra, Deus não peca, Deus não falha. Por isso essa palavra não é aplicável a ele. Naham, a situação na qual o homem está agindo mudou. Deus mudou a maneira como ele age. Essa é a diferença básica entre as duas palavras. Lá nesse livro, o autor vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Reserve o seu, com a Josiane. E isso é uma expressão de que Deus sente como nós sentimos. Como nós sentimos. Então perceba, Deus viu a corrupção humana, sentiu pesar, isso lhe cortou o coração. E ele muda a maneira dele de agir com o ser humano. Com o ser humano. Sexto lugar. Toda má ação humana faz com que Deus haja contra a humanidade. Isso vai desembocar no nosso texto, no dilúvio. Depois do dilúvio, você vai ter uma expressão de graça, porque o sinal que é colocado no céu, amém, Deus te abençoe, pode voltar para o culto, a gente te aceita. Toda vez que o arco-íris aparece no céu, ele não é símbolo de grupos por aí como querem apontar. Ele é o sinal da graça de Deus, demonstrando que Deus não mais destruiria a humanidade como ele destruiu. Isso aponta para uma graça de Deus. E hoje Deus lida com o pecado de uma maneira diferente de como ele lidou lá no início, na história de Noé. Então, se Deus se arrepende, é porque a ação humana mudou em relação ao propósito de Deus. Agora, se a posição humana muda, Deus age com graça. Então perceba, Deus só destruiu por meio do dilúvio porque a humanidade não estava se arrependendo dos seus pecados. Então a conclusão óbvia que tem para mim e para você é o seguinte: se você está vivendo uma vida que você entende que ela não agrada a Deus, você está vivendo aquilo que nós chamamos de tempo do arrependimento. Deus te chama hoje para se arrepender do seu pecado e se voltar para Ele. Quando você se arrepende e se volta para Ele, Ele te abençoa. Quando você não se arrepende e continua vivendo a sua vida, Ele te abençoa por meio daquilo que é graça comum. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Não significa que você vai perder o seu emprego amanhã.
Ou que os seus projetos não darão certo? Porque o seu emprego, os seus projetos, depende muito daquilo que a gente chama de lei da semeadura. Você planta e colhe. Então, se no seu trabalho você trabalha direito, chega no horário certo, se empenha, procura evoluir no sentido de estudo, é lei da semeadura, você vai colher a partir disso. Mas isso é graça comum. Todo mundo lá fora recebe isso. As pessoas trabalham direito, prosperam. Compram casa, compram carro e assim por diante. O que eu estou falando é o seguinte: há bênçãos maiores do que essa que Deus pode te dar. Muitas pessoas lá fora trabalham e trabalham bem, mas não tem contentamento no trabalho. Não tem satisfação no trabalho. Porque contentamento e satisfação plena só pode vir de Deus. E só encontramos em Deus. Então, há um nível que todas as pessoas são abençoadas, graça comum. Chove para todo mundo. Ou você anda por aí e está chovendo. Mas na onde você está dando passo, não chove. Até onde eu saiba, isso acontece em filme. E na divisa. São Domingos e Paulista ali. Quem já passou por ali quando está chovendo em Montemor, não está chovendo para lá, vai saber do que eu estou falando. A marca da chuva fica assim, ó, como se fosse esse meio preto aqui assim, ó. Daqui para cá está chovendo, daqui para cá não. Mas isso não tem relação com a gente estar no meio da chuva e no nosso, onde nós estamos não chove. A chuva vem para todo mundo. O sol nasce todo santo dia para todo mundo. Todo mundo. Quando faz frio para todo mundo. Graça comum. Graça comum. Então, não confunda os seus empreendimentos estarem caminhando bem com Deus estar abençoando a sua vida. Deus abençoar a sua vida é Ele cuidar de você em outros detalhes que você nem imagina e nem percebe. Tem a ver com Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós somos abençoados pelo Senhor nosso Deus nas regiões celestiais. É bênção que o mundo não conhece. É uma paz em meio ao caos que o mundo também não conhece. Uma paz que excede todo entendimento. Em último lugar, Deus é especialista em realizar coisas extraordinárias a partir de um único homem. O texto encerra com uma menção graciosa. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa palavra benevolência nas versões mais antigas é Noé achou graça diante do Senhor. A palavra graça é mencionada a primeira vez nesse versículo. É o primeiro lugar que é mencionada. Antes de ter graça, mas a palavra não está ali, o termo não está ali. Aqui nesse texto está. Aqui nesse texto está. Significa o seguinte: Noé era perfeito, não tinha pecado? Não. Não. Perceba, Noé achou graça diante de Deus. Foi Deus que agiu graciosamente. Foi Deus que preservou ele. Não tinha nada em Noé diferente das pessoas no entorno dele. Tanto que depois do dilúvio, uma das primeiras coisas que acontece com Noé é pecado. O coração dele era mau e corrupto como o coração das outras pessoas. O meu coração e o seu coração, ao pé da letra, é um coração mau. Não acredite quando as pessoas falam por aí que o ser humano é bom em essência. Não é. O coração humano é corrupto. Nós precisamos da graça de Deus agindo sobre as nossas vidas. Agora, a partir de Noé, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai construir uma arca, quando no mundo antigo não tinha essa mentalidade de arca, de navio. Ele vai construir algo sozinho que leva um período de 120 anos. Você imagina a zombaria, imagina as pessoas julgando, imagina as pessoas rindo dele. E tudo porque ele confiava em Deus. E de vez em quando nós somos loucos porque nós acreditamos em Deus e na sua palavra, e não naquilo que o mundo diz.
E na arca adentra ele, a sua família, sua esposa, seus filhos, as noras, o casal de animais. E daí você tem o período da chuva. Eles ficam mais de 1 ano dentro da arca até quando eles saem. Quando eles saem, começa a multiplicar tudo de novo a humanidade. Com uma pessoa, Deus faz uma multidão. Vocês perceberam onde eu vou chegar? Também a partir de uma semana, você tem um número incontável de pessoas que eram corruptas, mas que estão sendo salvas. Um número ímpar de pessoas que caminhavam para o inferno e agora estão sendo salvas. Esse alguém é Jesus. Deus é especialista em usar uma pessoa para salvar muitas outras. Muitas outras. Permita que Jesus seja o seu Salvador. Entregue o seu coração para Ele por inteiro. E que Ele transforme a sua corrupção em algo puro, simples e cristalino, sem pecado. Eu tenho 4 aplicações para encerrar. A primeira delas: se nós não vigiarmos, nós corremos o sério risco de perder coisas que Deus tem nos dado. Você tinha uma humanidade que tinha gente famosa, eles tinham uma vida em sociedade, eles tinham família, eles tinham casamentos. Todos eles perderam tudo isso. Do que adiantou fama? Do que adiantou casamento? Do que adiantou uma vida em sociedade? Se eles perderam absolutamente tudo. No Novo Testamento, Jesus vai falar assim: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você fez com tudo isso? O que você fez com tudo isso? Tinha uma música do Cates Barneia, que o refrão era extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Se o mundo acabasse amanhã de manhã, qual era a sua resposta? Qual era a sua resposta? Se eu e você não vigiarmos, nós podemos perder tudo aquilo que nós temos construído até hoje. Até hoje. Segunda aplicação: nossa busca deve ser por obediência ao Deus da palavra. Você obedece para receber algo? Você obedece para ir para o céu? Você obedece para receber bênçãos? Você obedece para ter um casamento? Você obedece porque Deus mandou. Nós temos entendido que salvação é graça. Foi o que Jesus fez por nós. Mas nós temos N mandamentos na Bíblia que nós devemos seguir. Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal do coleguinha, não fofocar, e por aí vai. Por aí vai. Nós obedecemos tudo isso para alcançar o céu? Não. Nós obedecemos tudo isso porque Deus mandou que a gente obedecesse. E nós somos filhos obedientes. Queremos obedecer o nosso Deus. Obediência é sinal de amor. Vocês já ouviram aquela expressão assim? As pessoas dizem que amam, mas não amam. As suas atitudes não condizem com isso. Quando nós obedecemos, nós temos atitudes práticas que apontam para o amor que nós temos para com Deus. É por isso que nós obedecemos. Terceiro, todos nós somos pecadores. Um teólogo do passado falou o seguinte: meu nome é pecado e meu sobrenome é pecador. Meu nome é pecado e meu sobrenome é pecador. Eu e você pecamos constantemente. E isso aponta que eu e você não somos super-homens, nem mulheres maravilhas. Nós somos falhos, fracos, dependentes. Por isso nós entendemos da graça. E quanto mais você perceber o quão pecador você é, mais ênfase você dará no seu Salvador. Porque quanto mais ruim você percebe, quanto mais no fundo do poço você se percebe, mais você precisa de um Salvador, mais você precisa de um Redentor, mais eu e você precisamos de Jesus. Então, todas as vezes que eu olho para o espelho e eu percebo o meu pecado, eu me lembro que o meu Salvador vive. Eu me lembro que o meu Salvador me ama e que Ele perdoa o meu pecado.
Mas isso não significa que eu vou continuar na vida de pecado. Ele quer me transformar. Então aquele negócio de que Deus olha o nosso coração e deseja o nosso coração, falácia. Ele deseja que você entre aqui com o seu coração, mas que você saia daqui com o seu coração transformado. E a figura bíblica para isso é a seguinte: vocês entram aqui com um coração de pedra, mas saem daqui com um coração de carne, com um coração novo, com um coração transformado. Isso significa que, se Gênesis 6, aquelas pessoas eram corruptas e pecadoras, a partir daquilo que Deus falava, Deus queria que eles mudassem a vida deles. O que Deus deseja de você é o teu arrependimento do seu pecado, para que você tenha uma vida transformada e se torne todos os dias mais parecido com Jesus. Isso significa que Ele quer de você uma postura prática, que você não somente ouça o que você está ouvindo aqui, mas que você coloque isso como algo prioritário na sua vida. Então, todos nós somos pecadores e estamos vivos pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. Toca aí em quem está perto de você aí. Dá um cutucão assim, ó. Tá vivo, né? É graça de Deus. Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Quarta e última aplicação. Deixa Deus sondar o seu coração e jogar fora tudo aquilo que não agrada a Ele. Vocês já ouviram o conceito de pecado de estimação? Era o que acontecia aqui em Gênesis 6. O coração deles era tão envolvido com o pecado que aquele pecado se tornou rotineiro. O ciclo é mais ou menos assim. Você olha algo e sabe que aquilo é pecado. Só que quando você olha, o seu coração deseja. Quando seu coração deseja, você torna aquilo uma prática. Você vai lá e comete o pecado. Quando você comete aquele pecado uma vez, você comete a segunda, porque na primeira você sentiu realizado. E você comete a segunda, depois a terceira. Daqui a pouco, aquilo se tornou pecado tão natural para você, que você piora o seu pecado. Quando você percebe, aquilo já se tornou rotineiro da sua vida. Por isso que nós precisamos que Deus sonde o nosso coração e tire isso de nós. Porque muitos desejos em nós se tornam efetivamente pecados. E quando eles se tornam pecados, eles passam a fazer parte da nossa vida. Quando eles se tornam parte da nossa vida, nós não conseguimos, na força do nosso braço, remover mais eles. Por isso que Paulo fala de uma luta constante da carne com o espírito. Perceba, a rota de Gênesis 6 foi essa. Exatamente essa. Eles viram e pecaram, e se cumpriu. Então deixa eu encerrar com algo. Deus pode transformar o seu interior. Nós somos bons com o exterior. Nós somos bons em vestirmos roupas para aparentarmos algo. Nós vamos num casamento, nós vestimos a nossa roupa de gala. Nós vamos jogar futebol, nós vestimos um uniforme. Nós vamos para a igreja, nós vestimos a nossa roupa de culto. Porque nós somos especialistas em vestirmos roupas, máscaras. Nós somos especialistas em transmitir algo pelo nosso exterior. Quando o nosso interior é mau e corrupto. Quando o nosso coração é destrutivo. E é no nosso coração que Deus precisa agir. É no nosso interior que Deus precisa trabalhar. Roman Doiver, um filósofo cristão, diz que o problema do ser humano é um problema de radical, de raiz. E essa raiz é o coração. O coração é o local onde nós assumimos os nossos compromissos. O casamento é um compromisso que a gente assume no coração. Nós assumimos um compromisso com a igreja com o coração. Nós assumimos compromissos de trabalho com o coração. Nós assumimos compromissos de relacionamentos, afetos com o coração.
O coração compreende 3 áreas: emoções, vontades e a nossa prática. Por isso que Doiver fala que o evangelho precisa penetrar primeiro o nosso coração. Algumas pessoas pensam que ir à igreja é mudar a roupa que ela veste e as palavras que ela fala. Isso é exterior. Qualquer um faz. O ponto em questão é o coração. Deixa Deus trabalhar no seu coração e mudar o seu coração. Mudar o seu interior. Feche teus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós lemos, ouvimos, meditamos na Tua palavra. E queremos que a Tua palavra transforme o nosso interior e o nosso coração, transforme a nossa vida. Queremos que o Teu Espírito Santo haja no nosso coração, porque esse é o local que precisa ser trabalhado. Mas quanta raiva, quanta ira, quanta tristeza, quanta dor nós carregamos no coração. Joga fora tudo isso, Deus. Joga no lixo. Não permita que essas coisas dominem mais a nossa vida. Não permita que o pecado nos domine. Não permita que o pecado conduza a nossa história. Muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda o nosso interior. Nós pedimos, nós clamamos, porque por nós mesmos nós não conseguiremos. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, galardoador, e nós queremos nos arrepender pelos nossos pecados e mudar de vida, mudar de pensamento, de desejos, de vontades. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós precisamos. Amém, Senhor.